nesse final de semana. Nós temos aqui algumas amps que estão presentes aqui no evento. E o pessoal gostou, a gente conversou bastante, a gente fez algumas reuniões, né, Antônio, falando sobre Mastermind, e é oportuno trazer mais informações e fazer parceria para levar o conhecimento Mastermind para o pessoal das amps, para o pessoal conhecer. Então, eu vou deixar a palavra, então, para ti, Antônio. Agora, a partir de agora, você conduz a reunião, pode apresentar os slides aí, né? A gente tem link de 1 hora, se precisar, a gente refaz o link, a gente continua, a gente fica à vontade, tá bom? Beleza. Então, primeiramente, bom dia a todos, mais uma vez, oficialmente, em nome, então, dessa parceria. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, porque eu acredito que vai ser de grande valia. Tem pessoas aqui na sala que já conhecem esta música, mas para quem não conhece essa música, é uma música nossa do Mastermind. Quem estiver vendo bem o compartilhamento da tela, dê um joinha. Ok, tá certo então. Todos estão ouvindo e vendo direito. Vamos lá então. O que nós vamos trabalhar nesta manhã? O que nós vamos trabalhar nesta manhã bonita? Nós vamos trabalhar o tema Destrave a sua mente e tenha mais sucesso. Mas aí você pode me perguntar, mas Antônio, eu não sou mente travada, eu tenho uma boa formação, eu venho de uma escola muito boa, eu tenho boas experiências. Ok, espero que sim. Mas uma coisa é certa, em maior ou menor grau, como dizia o finado Padre Chiru, que era um mentor, ele é um mentor espiritual nosso, embora ele já partiu para outro plano, ele dizia, o ser humano chegou neste mundo desajustado. Então, em maior ou menor grau, todos nós temos algo para destravar. E espero que nesta manhã eu possa mostrar para você que tem coisas que podem ser melhoradas sempre. Nós vamos trazer algumas técnicas e mostrar principalmente que a tomada de consciência pode fazer o seu dia mais produtivo, fazer o seu trabalho mais produtivo. E aí fica bem claro, está na questão da trabalhar dentro da metodologia do Mastermind. Por quê? Nós queremos uma liderança para resultados. E talvez a primeira pergunta que eu preciso fazer é: por que você está aqui? Nós estamos num número muito bom de pessoas, nós estamos aqui conversando em 21 pessoas, e estamos em 21 pessoas aqui, e talvez eu preciso, e nem você sabe que você está aqui. Eu vou arriscar. Você está aqui por causa do sorriso largo do Antônio. É possível? Esse galã de novela? Não, você não está aqui por causa do sorriso largo do Antônio, muito menos, porque o Antônio também não é um galã de novela. Agora, a resposta que eu espero é que você esteja aqui por conta dos seus resultados. O que eu quero que você saia daqui é consciente que resultados todos nós temos. Resultados todos nós temos, em maior ou em menor grau. Agora, qual é o resultado que te interessa? Bom, aí é uma questão pessoal sua. Simples assim, é uma questão pessoal sua. Outra coisa que você possa estar aqui me questionando é realmente, Antônio, mas quais são os resultados que eu devo buscar? Ou, de que resultado você está falando, Antônio? Para nós, do Mastermind, para nós, da Fundação Napoleão Hill Brasil, nós gostamos de trabalhar com resultados em 12 áreas da nossa vida.
que nós chamamos de 12 áreas chave. A área pessoal, a área emocional, a área dos relacionamentos, a área familiar. Ou seja, se nós queremos melhores resultados na nossa vida, nós precisamos entender que saúde faz parte. Jamais você vai ter qualidade de vida se você não tiver saúde. Você precisa ter um físico que te aguente, que faça você trabalhar mais e faça você ter essa resistência. Você precisa ter uma saúde espiritual. A tua área espiritual tem que estar muito bem. A tua área familiar tem que estar ordenada, porque nós acreditamos que a família é e continua sendo uma célula importante, como dizem, a célula máter de toda a sociedade. Porque é dali que vêm os grandes líderes. É ali que é gestado a semente, é gestada a semente da liderança. Então, precisamos vir de famílias saudáveis. Precisamos investir na área educacional. Nós precisamos melhorar o nosso intelectual, nós precisamos estar abertos para o mundo. E quando eu falo da área educacional, da área intelectual, eu estou me referindo à abertura mental, não necessariamente à formação tradicional, que é importante, mas não é garantia de sucesso. Nós precisamos também entender a área financeira, a área econômica, precisamos cuidar da nossa comunidade, precisamos cuidar da nossa sociedade e principalmente do nosso planeta, sem esquecer da nossa área, que é o lazer. Então, é sobre isso que eu quero falar nesses próximos 45 minutos. Ao final desta nossa fala, nós vamos abrir para perguntas e respostas. Mas se você tiver uma pergunta muito, mas muito, muito importante, você tem duas opções. E o nosso moderador, o Cleones, que é nosso parceiro, vai anotar e depois vai fazer as perguntas. No final, nós vamos ter 15 minutos aí para perguntas e respostas. Ou então você clica na mãozinha e a gente abre para você a pergunta. Então, obrigado a todos por estarem com seus microfones fechados e vamos, então, dar sequência à nossa conversa. O que nós precisamos entender quando nós falamos em destravar a nossa mente? Nós primeiro precisamos entender a diferença entre cérebro e mente. Tá, Antônio, mas um não é sinônimo do outro? Talvez você poderia me perguntar. Não, um não é sinônimo do outro. Cérebro é a máquina que está aqui dentro desta nossa cachola. E talvez essa parte seja a parte que você precise prestar mais atenção para desmistificarmos ou então para darmos um nó ainda maior na sua mente. Então, cérebro é simples, é a máquina que está aqui dentro. Nós do Mastermind acreditamos e pactuamos com a teoria dos 3 cérebros de MacLean. Você já ouviu falar em 3 cérebros? A teoria dos 3 cérebros? Nós, seres humanos, conforme a teoria do Paul MacLean, nós possuímos 3 cérebros. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a caneta para poder... O apontador a laser. Então, nós temos aqui o nosso cérebro. E como tal, esta parte aqui é a parte do cérebro reptiliano. Então, esse seria o nosso primeiro cérebro. É o cérebro comum a todos os seres vivos. Ou seja, desde a ameba, ele veio se desenvolvendo, é o cérebro instintivo, é o cérebro antigo, é o cérebro primitivo. Depois, nós temos o cérebro límbico, o sistema límbico, que está aqui no centro, entre o hemisfério direito e entre o hemisfério esquerdo, acima do cérebro reptiliano, e dentro aqui está o sistema límbico, que é o segundo cérebro, que é o emocional. E diga-se de passagem, aqui dentro está
aonde roda, é aonde roda a maioria dos programas que nós temos na nossa mente. Essa parte central do cérebro, dessa máquina, que roda a maioria dos programas da nossa mente. E aí temos o terceiro cérebro, que é o neocórtex, que é toda essa parte externa aqui, aonde estão todas as conexões neurais. O que acontece? Essa é a parte mais evoluída do nosso cérebro, é onde está o racional, é onde faz com que a gente pense e direcione tudo o mais. Então, cérebro é a máquina. Agora nós temos a mente. O que é a mente? A mente nada mais é do que um software. Ela você não consegue, se você abrir o cérebro humano, você não vai encontrar a mente lá dentro. Você não vai encontrar ela lá dentro, porque ela é algo subjetivo, mas ela existe. E ela faz com que você, com que eu, com que todos os seres humanos possa funcionar, fazer a máquina, que é o cérebro, funcionar melhor. E como é que funciona, como é que esse cérebro, essa mente? Essa mente, ela é dividida em 3 partes. O inconsciente, o consciente, o subconsciente, ou o pré-consciente e o consciente. Acontece que tudo o que os nossos antepassados viveram, tudo que foi passado para nós, das gerações, está registrado de alguma forma neste programa. Agora, claro, é bom, antes que você me pergunte, eu dizer, nós do Mastermind não acreditamos em vitimismo, não acreditamos em determinismo, mas acreditamos que sim, nós podemos construir uma vida diferenciada, uma vida melhor, desde que façamos o que tem que ser feito. Acontece que no pré-consciente ou no subconsciente estão registrados ali as experiências que nós vivemos e na nossa infância, e no consciente está a parte atual. Eu gosto muito de uma imagem e dizendo o seguinte, que se nós entendemos isso aqui, que existe um cérebro, que existe uma mente, está tudo resolvido. Mas essa imagem vai provar que não, certo? Não está tudo resolvido. Porque existe essa imagem que é o iceberg do nosso pensamento. Como é que funciona esse iceberg do nosso pensamento? Como a gente falou, a infância e os fatores hereditários estão lá no fundo, ou seja, no inconsciente profundo. Então, está ali todas as programações verbais, todas as influências, todos os exemplos, todos os episódios que aconteceram na nossa vida e na vida dos nossos antepassados. Penso que essa imagem fica mais clara, ela deve ser conhecida já de vocês, mas vou fazer um enfoque diferenciado. Aqui também, nesse inconsciente, necessidades, estão os nossos medos, os impulsos e as motivações, nem sempre percebidas conscientemente. Sim, Antônio, mas o que isso significa? Isso significa que você, que eu, que nós, muitas vezes, agimos como se estivesse no piloto automático, devido às programações que foram colocadas, na maioria das vezes, nesta época aqui, com a melhor das boas intenções, na nossa mente. Isso aqui representa, segundo alguns estudiosos, não há consenso nisso, mas segundo alguns estudiosos, representa 80%. Então, significa que só aqui já existe uma trave. Ou só aqui já existe uma grande trava para que você trabalhe. Ou seja, nós precisamos mirar nessa parte da nossa mente para poder ter melhores resultados. Aí nós temos o pré-consciente ou subconsciente, que são o quê? Os conhecimentos
que nós desenvolvemos. Isso que você está fazendo aqui está indo para o subconsciente, ele está captando, e você está armazenando na sua memória. Você está tendo percepções, então o nosso pré-consciente, o nosso subconsciente, ele capta as percepções, ele armazena os conhecimentos, as experiências que nós estamos vivendo no momento atual. E se você olhar, 80 mais 10 são 90% de tudo que está dentro da nossa mente, está nesses dois níveis. Ou está no nível inconsciente, inconsciente profundo, ou no pré-consciente, no subconsciente. Significa que nós somos autômatos. Nós somos máquinas. Quando não levamos para cá a ponta do iceberg, que é o quê? É a parte consciente. Os nossos comportamentos e os nossos pensamentos, muitas vezes, são ditados, na maioria das vezes, quando estamos no piloto automático, pelas nossas percepções, pelas nossas memórias e pelo que nós temos lá dentro, e pelo que nós vivemos. Então, acontece que existe um grande desafio. Existe um grande desafio. É nós tornarmos consciente tudo que nós temos dentro de nós. E isso dentro das salas do Mastermind, para quem já passou, eu vi o nosso amigo Antônio Marafon, junto aí conosco também. Seja bem-vindo. Também é instrutor do Mastermind na região de Joaçaba, Videira. A gente sabe que dentro das salas, a gente desperta em vocês para trabalhar com os 3 cérebros. Desperta no participante entender a origem dos seus medos para que você possa ter melhores resultados. Eu quero entregar um segredo. A gente prometeu. E eu quero agora, nos próximos minutos, entregar um segredo que fará toda a diferença na sua vida. Acontece que eu sou obrigado a fazer uma ressalva. Eu não sei se você está preparado para receber esse segredo. Talvez você vai dizer, Antônio, mas isso não é um segredo. Ok. Mas preste muita atenção nos próximos minutos, que isso fará diferença na sua vida, na sua e nos seus resultados. Qual é este segredo que eu quero entregar para você? Acontece que segredo a gente não conta aos 4 dedos. Então eu espero que você tenha entendimento disso e não jogue pérolas aos porcos quando estiver em discussões. Discuta com quem realmente está buscando a melhoria continuada. O segredo é... Não é esse o segredo. O segredo, um cofre. Para você abrir, você precisa conhecer as combinações. Um cofre, para você acessar as benesses, as bênçãos, precisa que você saiba fazer as combinações. E na nossa vida nós temos bênçãos e nós temos desafios. Simples assim. Na nossa vida nós temos bênçãos e temos desafios. Agora, eu comparo a nossa vida como um cofre cheio de joias, de moedas de ouro, de barras de ouro, de dólar. Eu comparo a nossa vida como um cofre, como um grande tesouro. Acontece que este grande tesouro parece que vem além do segredo que dificulta chegar até ele, parece que vem também todo amarrado, todo acorrentado. E tem pessoas, e talvez você seja uma delas, e eu fui durante muitos anos, pessoas que têm condições de resolver, de conseguir, de atingir as suas metas, os seus objetivos, e não conseguem. Mas não consegue por quê? Não consegue porque falta alguma coisa. E esta alguma coisa tem a ver com isto aqui. Aqui está o segredo que fará a diferença na tua vida. É a tríade do crescimento da raça humana nesta terra. Qual é esta tríade? Acredito que você já viu isso.
Acredito que você já viu isso. No entanto, por que ele é um segredo? Porque eu vou te contar algumas coisas que existem por trás desta tríade do pensar, do sentir e do agir. Tem ouvidos para ouvir, mas os nossos ouvidos, eles têm que ser um ouvido para escutar e entender. O que é escutar e entender? Escutar é você conseguir captar a essência. Todos nós temos modelos mentais. Ponto. Esses modelos mentais podem te levar ao topo, como pode te deixar para baixo. Cláudio de Oliveira e Michele Lopes levantaram a mão. Ô, Cleones, posso terminar, posso entregar o segredo completo ou vamos dar a palavra para Cláudio e para Michele? Fica à vontade. Leones? Oi, tá ouvindo? Ótimo, ouvi. É só liberar o microfone deles, tá bom? Eles podem liberar o microfone para falar. Então vamos lá, as damas têm primeira preferência. Vamos lá, Michele, pode fazer a pergunta. Não, querido, eu só levantei a mão aquela hora para dizer que estava ok, que estava compartilhamento de tela, tá ok. Tô te ouvindo, tá tudo certo. Valeu. Cláudio, tá bom, obrigado, querido, Michele. Antônio. Cláudio. Valeu. Vai lá, Cláudio. Eu também, eu levantei a mão aquela hora e não abaixei mais. Desculpe. Então, pelo que eu vejo, não é Cláudio, é Cláudia. Seja bem-vindo, Cláudia. Não, é Cláudio, mas é que nós temos junto, eu e o meu marido, é Marli. Ah, Marli e Cláudio, obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado, tá? Eu vou escutar mais um pouco, mas daí eu vou fazer pergunta, tá bom? Tá bom, Obrigado. Pode mandar no chat lá, pessoal. Estou vendo o nosso amigo Rodrigo e aí também, seja bem-vindo, Rodrigo. Nessa tríade, certo? Existe algo por trás disso aqui. Acontece que nós, enquanto seres humanos, entramos numa situação determinada. Imagine o cenário. Você está no trânsito e alguém te fecha. 90% das pessoas, para não dizer 99,9%, são reativas. Então, esta ordem, pensar, sentir e agir, já foi para o beleléu. Por quê? Você já faz aquele sinal com aquele seu dedo, que eu não vou levantar, mas que está no centro. Você já xinga, ou melhor, você já sente um desconforto aqui nessa área viscerotônica, você já fica vermelho, você já salta a tampa da cabeça. Ou seja, o pensar já foi o brejo. Agora, o que acontece? É que aquelas programações que a gente viu da sua infância, dos seus antepassados, você já deve ter ouvido a sua mãe, o seu pai, a sua avó dizer: você age igualzinho o seu avô, você tem um sangue quente. Alguns falam até um outro nome que eu não vou citar agora, quente que nem a tua avó. Você age igual ao teu pai, ou seja, compara você a pessoas antepassados que estavam lá atrás. Então significa que as emoções, lembra do segundo cérebro, que é o sistema límbico? Ali estão as emoções. E as emoções, elas comandam a nossa vida. Existem estudos seríssimos que dizem que mais de 85% das nossas decisões são emocionais. Ou seja, as emoções, a emoção é a rainha da vida. Agora, a emoção pode ser positiva, como pode ser negativa. Depende como você está andando. Então, o sentir é a maior de todas, ela está sempre ali. Então, via de regra, nós somos reativos, porque a gente sente, age e talvez consegue pensar na nhaca que a gente fez. Todo mundo tem uma história assim.
Só depois que você fez é que você percebe. Então, entendemos agora por que daquele título, Destrave, por que do nosso tema, Destrave, porque nós precisamos sair daqui a 1, 2 minutos, entendendo bem aonde está a chave. Qual é o verdadeiro segredo? Acontece que pensar está no topo, é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Aqui vai um segredo bônus. Você sabe qual é a diferença entre o sábio e o tolo e o imprudente? É 1 segundo apenas. Então, Antônio, o que você está querendo dizer com isso? Acontece que quando você tiver uma situação, a primeira coisa que você tem que fazer é oxigenar o seu cérebro. Ou seja, respire, inspire ar para o seu cérebro, oxigene o seu cérebro. Por quê? Quando acontece com a nossa vida algo, geralmente dá um curto-circuito e nós perdemos a tampa da cabeça. Quando você oxigena o teu cérebro, você descola e você tem tempo de pensar. Aí o que você faz? Você pensa, você sente, ou seja, você muda a emoção que você sentiu. Se você sentiu raiva, você muda para tolerância, você muda para amor, você muda para um sentimento positivo. E aí, o segredo é que nós agimos de acordo com os nossos sentimentos. A nossa mente está programada desta forma, para agir de acordo com os nossos sentimentos. Portanto, se os teus resultados não estão muito bons, é porque os teus sentimentos não estão muito bons. E aí, você muda pensamento, você muda sentimento e você gera ação positiva. Essa é a tríade. Precisamos criar esse hábito. Pensar, sentir e agir. Então, pensamentos criam sentimentos e criam ações. Entendemos isso? Ficou claro? Se tiver perguntas, coloque no chat que depois nós vamos trabalhar. Agora, outro segredo interessante é que nós precisamos equilibrar serotonina e cortisol. Por quê? A serotonina vai te dar energia, vai te dar força, vai te dar alegria, vai te dar motivação. E o cortisol vai envenenar o teu sangue, vai te trazer raiva, trazer desgosto. E nós, enquanto seres emocionais, nós precisamos vibrar na frequência certa. Nós precisamos vibrar na sequência certa. E qual é a sequência que nós precisamos vibrar? É na frequência cada vez mais alta. Acontece que quando nós agregamos e segregamos no nosso organismo serotonina, esse hormônio, nós vamos produzir condutas S. E as condutas S, elas cada vez mais vão trazer mais serotonina para o teu organismo, vão te proporcionar um nível maior de entendimento, serenidade. Precisamos desenvolver o silêncio. Jesus falava sempre, medite, medite, medite. Nós precisamos tirar um tempo para silenciar a nossa mente. Nunca na história da humanidade tivemos tantos problemas relacionados à nossa mente. Nunca tivemos. Afinal de contas, a maioria das pessoas tem a síndrome do pensamento acelerado. É um mal do século, a síndrome do pensamento acelerado. Então, precisamos criar serotonina para que a gente possa baixar essas frequências mentais, cerebrais, e a nossa mente, o nosso programa rodar melhor. Precisamos desenvolver a sabedoria. Como é que você controla? Mais um segredo bônus aí. Como você controla o pensamento acelerado? Como é que você controla o turbilhão de pensamentos? Uma terapia fantástica é o bom e o velho livro.
o bom e velho livro continua sendo uma ótima terapia. Quando você está lendo, você consegue baixar as frequências cerebrais e automaticamente aumentar o nível de serotonina. Você precisa apreciar o sabor da vida. Eu não sei como é que é para ti, como é que você está hoje, mas a vida, ela precisa ser saboreada com os amigos, com você mesmo. Você precisa se curtir, você precisa se amar. Você precisa ter pessoas no seu trabalho, você precisa fazer o que você ama. Eu gosto daquela frase de Confúcio: quem faz o que ama nunca mais trabalha. Então você precisa gostar do que você faz. Você tem que ter tempo, inclusive, para o sexo. Você precisa se relacionar com as pessoas. Você precisa ter uma afetividade maior. Você precisa ter boas horas de sono. Não é quantidade. Porque conforme a idade vai aumentando, para quem aqui do grupo é jovem há mais tempo como eu, você sabe que com o passar do tempo você consegue dormir menos e descansar. Mas você precisa tirar um tempo para descansar. E você precisa sorrir. Sorria sempre. Sorria mais. Sorria da vida. Sorria, inclusive, até dos problemas que você encontra. Ou seja, condutas S vão levar serotonina para o teu organismo e vão trazer bem-estar. As condutas R, elas vão causar ressentimento. As condutas R vão causar um monte de problema, porque eles vão jogar cortisol no teu sangue. E o ressentimento é um grande problema. Lembre-se, ninguém faz mal para você. É você que permite as pessoas fazerem mal para você. Ninguém prejudica ninguém. É você que abriu a guarda e permitiu. Ficar com ressentimento, porque ele não fez isso, porque não fez aquilo. Não bote expectativas demais na vida dos outros. Não bote expectativa demais em relação aos outros. Aprenda a ser responsável pelas suas ações e pelos seus resultados. A raiva mata. A raiva traz a desgraça física para você. O câncer, as doenças psicossomáticas, todas elas estão relacionadas a essas condutas. A ressentimento, a raiva, a rancor. Você vive repreendendo as pessoas, você vive repreendendo todo mundo. Isso só vai prejudicar você. Lembre-se disso. A resistência, não, porque eu sou assim, eu vou morrer assim, e não tem. Pessoal, você é um ser humano de carne e osso. Permita-se sentir as emoções que afloram, até a raiva, mas transmute rapidamente, mude o seu pensamento, que automaticamente mudará esse sentimento. Aprenda esse segredo exaustivamente para que você possa realmente transmutar isso e sair logo desse estado e não acumular toxinas dentro do seu organismo. Então lembre-se, estas condutas, elas criam cortisol, que é um hormônio que envenena a sua vida. Agora, essas condutas levam, tanto a S como as condutas R, levam a atitudes. No caso mais específico aqui das condutas S, ela te leva o amor, ela te leva para o apreço, ela te leva para a aceitação, ela te leva para o ânimo, para a amizade, para a alegria, para a aprovação. Então, pessoal, se nós mudarmos as nossas condutas para as condutas S, nós vamos ter muito mais amor na nossa vida, nós vamos ter muito mais aceitação, mais amizade. A vida vai se tornar mais leve. Isso já é algo fantástico, porque você consegue destravar a sua mente. Viva dessa forma. Agora, se você insistir em condutas R, vivendo com raiva, reprimindo as pessoas, batendo, você vai ter condutas, atitudes D. Vai te levar à dor, à depressão, vai te levar ao desrespeito, ao desespero, ao despeito, à desolação. Quantas pessoas nós conhecemos que não vivem uma vida que vale a pena ser vivida? Vivem na depressão, apesar de ter tudo para serem felizes,
tem um bom trabalho, tem um bom carro, teoricamente um bom trabalho, tem um bom carro, tem uma família, tem amigos, mas nunca está bem, está sempre para baixo, sempre desolada, sempre desesperada, sempre precisando de aprovação. R que está levando a essas ações, essas atitudes D. Portanto, o grande segredo está na nossa mente. O grande segredo está não no cérebro, mas no programa. Está na nossa mente. E o cérebro, ele é sim a máquina, mas a mente, ela é universal. E eu posso dizer que a mente é Deus. Porque tudo na nossa vida acontece duas vezes. Primeiro, na nossa mente. E depois acontece no mundo físico. Então, uma das leis do êxito, um dos comportamentos dos grandes líderes que tiveram resultado é o uso adequado da mente. Então, aqui vai uma ferramenta. Uso adequado da mente. Grave bem isso. Napoleão Hill escreveu um livro que diz que quem pensa enriquece. Mais de 200 milhões de pessoas já leram esse livro no mundo. É o 9º livro mais lido do mundo e o primeiro livro do mundo dos negócios. Agora, por que muita gente lê e não tem resultado? Porque não usa adequadamente a sua mente. Porque pensar... Existe controvérsia, mas nós, Mastermind, acreditamos que nós temos em torno de 100 a 150 mil pensamentos por dia. 100 a 150 mil pensamentos por dia. É humanamente impossível você racionalizar todos esses pensamentos. Concordam? Agora, se 90% dos nossos pensamentos são a nível inconsciente, estão dentro do subconsciente e do inconsciente, ou do inconsciente profundo, do inconsciente, do pré-consciente e do subconsciente. Resta apenas 10% desses pensamentos. Agora, o que nós precisamos? Como é que eu vou conseguir saber o que eu estou pensando para poder mudar o meu pensamento, para poder ter um sentimento positivo, substituir o negativo por um positivo e agir? Como é que eu vou fazer isso? Acontece que é muito simples. É muito simples. Nós não conseguimos, mesmo 10%, nós estamos falando de 15 mil pensamentos por dia. Nós estamos falando de 15 mil pensamentos por dia consciente. Eu teria que passar o tempo todo me monitorando. Mas aqui vem a chave daquele segredo que nós entregamos lá da tela. Aqui vem a chave. Preste muita atenção nisso. O uso adequado da mente diz que você não precisa saber conscientemente os teus 15 mil pensamentos. Você precisa saber ler os seus sentimentos. Você não precisa saber o que você está pensando. Você precisa conscientizar-se. Consciência, lembra? Técnicas de consciência. A nossa promessa. Você precisa tomar a consciência do seu sentimento. Se o teu sentimento é de raiva, você está pensando errado. Se o teu sentimento é de medo, você está pensando errado. Se o teu sentimento é de dúvida, você está pensando errado. Então, o que você tem que fazer? Tomar consciência dos seus sentimentos. E a hora que você toma consciência dos seus sentimentos, você muda o seu pensamento e você se eleva a um estado mais potente do ser. Entendemos isso? Dentro dos grandes líderes, mais de 17 que nós trabalhamos dentro de sala, é a questão do uso adequado da mente. O segundo é o entusiasmo.
Meu amigo, se você não tiver num estado de entusiasmo, você não consegue resolver os seus problemas. Entusiasmo significa ter Deus dentro de você. Agora, como é que você desperta o entusiasmo, essa força? Com o objetivo principal bem definido. Quando você tem um objetivo principal bem definido, que é o terceiro comportamento dos grandes, quando você sabe onde você quer ir, você consegue manter o entusiasmo. Porque se te puxarem o tapete, se você ganhar a conta, se você quebrar, você consegue se erguer e ir à frente. Então, objetivo principal bem definido. Acontece que quando nós traçamos um objetivo principal bem definido, começam a aparecer problemas. E muitas vezes nós entramos como num labirinto e não sabemos como sair de lá. Toda vez que aparecem problemas, lembre-se, é o universo te dando a oportunidade de você crescer, de você ir ao topo mais rapidamente. Acontece que a maioria das pessoas, quando aparecem problemas, elas se atiram nas cordas, elas desistem, mas nós não. Nós precisamos encontrar critérios. Dentro das salas Mastermind, nós trabalhamos uma metodologia de solução de problemas que vai te levar ao topo mais rápido, vai fazer você administrar. E eu gosto de uma frase que diz assim: o problema não é ter problema, como você reage ao problema. É a nossa reação que é o que vai definir. Agora, se você se desesperar, você tiver condutas de desespero, de dúvida, automaticamente você não vai resolver. Tem um segredo que foi muito interessante. Quem trouxe para mim foi, eu tive conhecimento através do Dr. Brasílio Starepravo, que ficou cego a 1 ano de idade e mesmo assim teve uma vida acima da média. Ele diz que tudo na vida se resolve com 4 As. Opa, caiu o negócio aqui? Não, né? Oi. Pessoal, tá aqui, voltou. Tudo na vida se resolve com 4 As. Qual é o primeiro A? Onde é que está o primeiro A? Cadê o primeiro A? Vamos lá. O primeiro A diz que você precisa admitir. E é difícil você admitir, porque muitas vezes teus amigos vão te julgar, tua família vai te julgar, você mesmo não vai se perdoar. Mas você quebrou. Sim, eu estou quebrado. Ok, eu estou quebrado. Infelizmente, ganhei a conta. Sim, cometi um erro novamente. Entrei numa furada. Sim, meu casamento desmoronou, minha relação. Admita. Tem problema? Admita o problema. Segundo, agradeça. Obrigado, Senhor, por este problema. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de eu enxergar de um modo diferente esse problema. Agradeça. A gratidão é uma das molas propulsoras agradeça tudo na tua vida. Terceiro, adapte-se. Se você quebrou, você andava de BMW, você morava num apartamento com 5 suítes, se você tinha uma empresa top e hoje você está na M, adapte-se. Se tiver que andar de a pé, ande de a pé. Se você tiver que andar de ônibus, ande de ônibus. Se você tiver que pedir ajuda para os seus amigos, peça ajuda para os seus amigos. Adapte-se. Agora, por último, ação. Nesses últimos 10 minutos, eu quero conversar rapidamente com vocês e acredito que vai sobrar uns 5 minutos para a nossa perguntas e respostas. Então, esses 4 As, pessoal, farão de vocês pessoas mais resolutas,
e mais triunfadores. Vamos lá, então. O que nós temos aqui? Qual é o problema que você ajuda a resolver? Faça esse questionamento na sua vida. Qual é o problema que você ajuda a resolver na sua empresa? Qual é o problema que você ajuda a resolver na sua empresa? No seu dia a dia? Lembre-se, o teu sucesso, o teu crescimento, o teu tamanho é definido pelo número de problemas que você ajuda a resolver. Simples assim. Eu não sei qual é o problema, mas eu quero que de hoje em diante, depois dessa nossa conversa, você diga: ai, problema, venha, que venha, mas que venha em forma de bife. Se tem touro, que venha, mas que venha em forma de bife. Que você queira que os problemas venham para você e você os resolva. Que assim você vai crescer bem mais rápido. Olha, porque não foi, vamos lá, pulando. É a seguinte situação. Napoleão Hill, ele pesquisou 16 mil grandes fortunas. Napoleão Hill pesquisou 16 mil pessoas que tinham resultado acima da média. E hoje, a nossa sede mundial funciona no Colégio AVN, em Wise, na Virgínia, e de lá nós temos esta metodologia para transmitir para você. Então, o que eu preciso dizer para você agora? Que a sua mente, ela foi programada. Mas a boa notícia é que você pode reprogramar. E o Mastermind está há 100 anos, praticamente. A Fundação Napoleão Hill está há 100 anos ajudando você a reprogramar. Então, autoconhecimento. Busque entender os seus porquês. Por que você está aqui hoje? Responda sinceramente para você. Por que você está no trabalho que você está? Por que você está vivendo o que você está vivendo? Quem sabe os porquês, encontra o como. Nós, hoje no Brasil, fazendo merchan, somos mais de 250 instrutores devidamente credenciados. Eu tenho a honra de dizer que eu tenho o meu colega, Antônio Marafon, meu amigo de jornada, e estamos juntos, trabalha junto com a nossa subfranqueada no meio oeste catarinense, e é escritor também. Nós somos 250 escritores devidamente autorizados para o Brasil e todos os países de língua portuguesa e espanhola. Então, somos um grupo que ajudamos as pessoas a ter melhores resultados. Todos os nossos cursos, os nossos treinamentos são com base acadêmica em Napoleão Hill, que surgiu a partir do manuscrito e também de pesquisas com empresas e grandes triunfadores. Nós acreditamos em algo. Essa frase não é minha. Essa frase é do Alvin Toffler, que foi um grande pensador do século passado, da década de 80, e ele escreveu isso lá atrás. O analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas sim aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Então, você que está aqui está de parabéns. Está de parabéns, porque você veio buscar algo. Você veio buscar um conhecimento diferenciado. E espero que eu tenha atingido. Eu acredito que nós temos 6 minutos apenas. Cleones, tu já vai criar um outro link para a gente fazer o bate-papo? Ou podemos começar o bate-papo aqui? Temos perguntas? Eu vou colocar aqui no chat aqui o novo link, tá bom? Ok. Coloque no chat. Assim que cair, a gente já vai migrando para lá. É isso? Isso mesmo. Eu estou fazendo aqui agora, peraí. Como é que eu faço para ter acesso às perguntas? Vamos ver. Pessoal, quem tiver uma pergunta, então, levante a mão, quiser fazer uma consideração, fique à vontade. Nesses minutos aí, pode levantar a mão e abrir o seu microfone. Depois, faça a consideração final.
Se não tiver nenhuma pergunta, nós podemos ir para os finalmente. Opa! Leones colocou ali um novo... Vamos migrar todos para lá e fizemos mais 10 minutos de bate-papo. Todo mundo concorda? Pode ser? A sala está liberada já, tá? Então, tá, vamos fazer isso então. Podemos continuar a nossa conversa.